Mandíbula, Mônica Orreda. Abriu as pálpebras e todas as sombras do amanhecer entraram por elas. Eram manchas volumosas. A alma dos objetos é opaca, dizia seu psicanalista. Manchas que lhe permitiram divisar alguns móveis surrados e, além disso, um corpo fantasmagórico limpando o chão com um pequeno esfregão. Merda! Cuspiu na madeira contra a qual o lado mais feio de seu rosto de Twig Face of 1966 se comprimia. Merda! E sua voz soou como a de um desenho animado em preto e branco numa noite de sábado. Imaginou-se ali mesmo onde estava, no chão, mas com o rosto de Twig, que na verdade era o seu, exceto pela cor pato clássico das sobrancelhas da modelo inglesa. Sobrancelhas pato de banheira que não se pareciam em nada com a palha queimada, sem depilar, que ela tinha sobre os olhos. Embora não pudesse se ver, sabia a forma exata em que seu corpo jazia e a expressão pouco graciosa que devia ter naquele brevíssimo instante de lucidez. A consciência total de sua imagem deu-lhe uma falsa sensação de controle, mas não a tranquilizou por completo porque, infelizmente, o autoconhecimento não fazia de ninguém uma mulher maravilha, que era o que ela precisava ser para se libertar das cordas que amarravam suas mãos e pernas, como faziam as atrizes mais glamourosas em seus thrillers favoritos. Segundo Hollywood, 90% dos sequestros acabam bem, pensou ela, surpresa com o fato de sua mente não ter assumido uma postura mais séria no momento daqueles. Estou amarrada. Como essa afirmação soava incrível em sua cabeça. Até aquele momento, o estar amarrada tinha sido uma metáfora sem sentido. Estou de mãos atadas, sua mãe costumava dizer, exibindo as mãos livres. Mas agora, em razão do espaço desconhecido e da dor em seus membros, ela tinha certeza de que algo muito ruim estava se passando. Algo semelhante ao que acontecia nos filmes que ela às vezes assistia para ouvir, enquanto se acariciava, uma voz como a de Johnny Depp dizendo "With this candle, I will light your way into darkness." Segundo seu psicanalista, aquela excitação que a acompanhava desde os 6 anos de idade, quando começou a se masturbar no assento do vaso sanitário, repetindo falas de filmes, correspondia a um comportamento sexual precoce que eles precisavam explorar juntos. Sempre imaginou a violência como uma sucessão de ondas, dentre as quais as pedras se escondiam até que se chocavam contra a carne de algo vivo, mas nunca como aquele teatro de sombras ou como o silêncio interrompido pelos passos de uma silhueta encurvada. Na aula, a professora de inglês as fizera ler um poema sombrio e ao mesmo tempo confuso. No entanto, ela memorizou 2 versos que, de repente, naquela provável cabana ou casinha de madeira rangente, começaram a fazer sentido. There, the eyes are sunlight on a broken column. Seus olhos agora deviam ser isto. Luz do sol numa coluna quebrada. Obviamente, a coluna quebrada era o local de seu sequestro. Um espaço desconhecido e aracnídeo que parecia o reverso de sua casa. Ela tinha aberto os olhos por engano, sem pensar em como seria difícil iluminar aquele retângulo sombrio e a sequestradora que o limpava como uma simples dona de casa. Ela queria não ter de se perguntar sobre questões inúteis, mas já estava fora de si, no emaranhado do alheio, sendo forçada a enfrentar o que não conseguia resolver. Olhar para as coisas do mundo, o escuro e o luminoso se costurando e se descosturando, o acúmulo do que existe ocupa um lugar na composição histriônica do deus drag queen de sua amiga Anne, o que ela diria quando ficasse sabendo de seu desaparecimento. E Fiore, e Natália, e Analia, e Kshimi. Tudo em seus olhos que ardesse mais do que qualquer outra febre era sempre um acidente. Ela não queria ver e se machucar com as coisas do mundo, porém não seria essa a situação em que se encontrava? A resposta anunciava um novo desconforto, uma protuberância na planície da garganta. O corpo que limpava o chão parou para olhá-la
ou assim ela pensou, embora contra a luz não pudesse ver nada além de uma figura parecida com a noite. Se você já acordou, sente-se. Fernanda, com o lado direito do rosto esmagado contra a madeira, soltou uma risada curta e involuntária, da qual se arrependeu pouco depois, quando se ouviu e pôde comparar seu ruído instintivo com o guincho de um roedor. A cada segundo que passava, ela entendia melhor o que estava acontecendo, e sua angústia aumentava e se disseminava pelo espaço na penumbra, como se estivesse escalando o ar. Tentou se sentar, mas seus movimentos contidos eram os de um peixe convulsionando sobre seus próprios terrores. Esse último fracasso a forçou a reconhecer como seu corpo, agora em frangalhos, era patético, e lhe provocou um ataque de riso que ela foi incapaz de controlar. — Do que você está rindo? Perguntou, embora sem verdadeiro interesse, a sombra viva, enquanto espremia o esfregão na borda de um balde. Fernanda reuniu toda a sua força de vontade para conter as gargalhadas que a tomavam, e quando finalmente conseguiu recuperar o controle, envergonhada pelo escasso domínio que tinha sobre suas reações, lembrou-se de que havia se imaginado no chão com um vestido azul elétrico como uma versão moderna de Twiggy, sequestrada, top model, always diva, mesmo em situações extremas, e não com o uniforme escolar que ela realmente estava usando, quente, amassado e com cheiro de amaciante de roupas. A decepção tinha a forma de uma saia xadrez e uma blusa branca manchada de ketchup. Sorry, Miss Clara, é que não consigo me mexer. O corpo encostou o esfregão na parede e, enxugando as mãos na roupa de aspirante à freira, caminhou em sua direção, emergindo das sombras afiladas para uma luz forte que revelou sua carne rosada de pelicano depenado. Fernanda manteve o olhar fixo no rosto ovíparo de sua professora, como se fosse algo vital, aquele instante de lente de aumento em que ela via as veias roxas, nas quais nunca tinha reparado em suas bochechas. Mas essas estrias não davam só nas pernas? Ela se perguntou, enquanto mãos muito longas a levantaram do chão e a sentaram. Mas, por mais que tentasse aproveitar a proximidade com Letting Madame Bovary, não conseguia ver nenhuma palavra relacionada aos seus gestos. Algumas pessoas pensavam com o rosto, e bastava aprender a ler os músculos de sua face para saber de que fontes procediam, mas nem todos tinham a capacidade de elucidar as mensagens da carne. Fernanda acreditava que Miss Clara falava um idioma facial primigênio, uma linguagem às vezes inacessível, às vezes nua como uma terra devastada ou um deserto. Não se atreveu a dizer nada quando a professora voltou a se afastar e as sombras mudaram de lugar. Assim, sentada, ela conseguiu esticar as pernas amarradas com uma corda verde, a mesma que usava no colégio para os exercícios de educação física, e ver os mocassins limpíssimos que a Caro, sua criada, limpara no dia anterior. A fundo, duas grandes janelas que ocupavam a parte superior da parede lhe permitiram ver uma folhagem exuberante e uma montanha ou vulcão com o cume coberto de neve que fez com que ela soubesse que não estavam em sua cidade natal. Onde estamos? Mas essa não era a pergunta mais importante. Por que você me sequestrou, Miss Clara? Devia ter dito. Porque você me amarrou e me tirou daquela cidade de poças d'água sujas, vadia malfudida, filha da putíssima, hein, sua puta de merda? Em vez disso, suportou o silêncio com a resignação de quem sabe que o mundo desabou e começou a chorar. Não porque estivesse assustada, mas porque seu corpo estava mais uma vez fazendo coisas sem sentido e ela não suportava todo aquele caos destruindo sua consciência. O autoconhecimento lhe deixara em pedaços e ela agora era uma desconhecida, a qual podia imaginar por fora, mas não por dentro. Tremendo, observou com ódio o corpo da professora se movimentar como um galho sem folhas enquanto esfregava o chão. Mechas de cabelo preto roçavam suas mandíbulas, sua mandíbula larga.
a única característica que se destacava naquele rosto comum. Às vezes, quando sorria, Miss Clara parecia um tubarão ou um lagarto. Tal aparência, dizia seu psicanalista, era de uma agressividade discreta. Quero ir para casa. Fernanda esperou por uma resposta que aliviasse sua ansiedade, mas Miss Clara López Valverde, de 30 anos, 1,68 metros de altura, 57 quilos, cabelos na altura do peito, olhos de artrópode e voz de pássaro às 6 da manhã, ignorou-a. Da mesma forma que nas aulas, quando Fernanda lhe perguntava quanto tempo faltava para que o sinal tocasse e ela pudesse sair para o intervalo e sentar-se no chão com as pernas abertas, dizendo palavras obscenas ou olhando para as coisas do mundo, que no colégio eram sempre mais reduzidas e miseráveis do que em qualquer outro lugar. Ela devia ter perguntado: quanto tempo vou ficar aqui, estúpida cadela de cu arrombado? Mas as perguntas importantes não saíram de suas entranhas com a mesma facilidade com que o choro e a raiva deixavam à mostra seus molares, tão diferentes dos de Miss Clara e daqueles pintados por Francis Bacon, o único artista do qual se lembrava de sua aula de História da Arte e que, além disso, a fazia pensar em filmes de terror antigos, com os dentes raivosos de Jack Nicholson, Michael Rook e Christopher Lee. Ranger de dentes e mandíbulas. A força armazenada nos ossos não habitava sua boca. Chorar, como ela estava fazendo, com vergonha e ódio, era como se despir na mente anevoada de Miss Clara, ou quase. Passeou os olhos pelo lugar em que estava presa e descobriu que a cabana era pequena e lúgubre. O lar ideal para o verme em que ela se transformara. O covil, onde teria de aprender a desvertebrar-se para sobreviver. De repente, suas mãos começaram a tremer de frio e Fernanda entendeu que estar fora de Guayaquil era flutuar dentro de um vazio suspenso no qual ela não podia se projetar. Esse vazio, aliás, ficava suspenso na respiração de Miss Clara e não tinha futuro. E se essa filha da puta me tirou do país? Perguntou-se, mas logo descartou essa possibilidade. Não podia ser tão fácil levar uma adolescente sem documentos, completamente adormecida e amarrada para o exterior. Então ela tentou reconhecer aquela montanha ou vulcão que se via pela janela, mas seu conhecimento das corcovas terrestres de seu país pulga da América do Sul se reduzia a alguns nomes pomposos e a pequenas imagens incluídas em seu livro de geografia. A costa de margens ocres, o calor e um rio correndo com a dramaticidade do rímel num rosto choroso, era a única coisa que seu corpo identificava como lar, mesmo que o odiasse mais do que qualquer outra paisagem. O porto é uma pele de elefante, dizia um poema que Miss Clara as fizera ler em sala de aula e com o qual todas as alunas fizeram aviãozinhos que se chocaram contra o quadro negro. O que via pela janela, no entanto, era outro tipo de besta. Maldito pedaço de terra nas nuvens, pensou, endurecendo como uma rocha, e então olhou para a professora com todo o desprezo que ela se forçara a afogar sob os cílios. Você vai se fuder por isso. A silhueta parou de esfregar e por vários segundos pareceu uma peça de arte contemporânea no meio da sala. Fernanda esperou pacientemente por alguma reação que iniciasse um diálogo, uma voz que desequilibrasse o silêncio, mas nenhuma palavra foi proferida. Em vez disso, Miss Clara atravessou a penumbra e saiu por uma porta que, ao ser aberta, tragou toda a luz da tarde e iluminou o interior da cabana. Fernanda ouviu a água espirrando contra alguma coisa firme, o barulho do vento varrendo as árvores e o som de passos que aumentava, mas antes que a luz desaparecesse de novo, ela viu um revólver brilhando como um crânio no centro de uma longa mesa. E sua raiva arrefeceu. Não, disse Miss Clara quando já era uma sombra novamente. Dessa vez é você quem vai ter que se fuder. Fernanda a viu se aproximando e fechou os olhos.
Aquele corpo de galho às suas costas estava fazendo alguma coisa. Um hálito vaporoso se espalhou por sua nuca, e então ela sentiu as cordas se afrouxando em torno dos pulsos. A dor da liberdade chegou com uma tepidez que correu através de seus braços no exato momento em que ela conseguiu deixá-los cair de ambos os lados do corpo. Tentou desamarrar a corda que prendia seus tornozelos, mas suas mãos responderam com uma rigidez e uma torpeza semelhante à de uma máquina enferrujada. O exterior, enquanto isso, se dilatava, ampliando seus olhos dolorosamente. Por quê? Ela se perguntou, quando a corda cedeu e ela conseguiu afastar as pernas até que a saia do colégio se abriu como um leque. Por que caralho eu estou aqui? Diante dela, Miss Clara olhava com a autoridade que o revólver às suas costas lhe conferia. Fique de pé. Mas Fernanda, libertada, ficou quieta no lugar. Sabia que não havia sentido em negar a ordem. No entanto, não pôde evitar reagir da mesma forma que se comportava quando Miss Clara, Mr. Allen ou Miss Angela a expulsavam da sala de aula e ela, imóvel na carteira, olhava-os nos olhos esperando que se atrevessem a tocá-la, porque sabia muito bem que nunca fariam isso. Aquela segurança, agora que ela tinha sido sequestrada, não existia mais. Pela primeira vez, ela não era invulnerável, ou melhor dizendo, pela primeira vez tinha consciência de sua própria vulnerabilidade. Sua mente parecia um barco se enchendo de água, mas o naufrágio talvez fosse uma nova maneira de pensar. Fique de pé, não me faça repetir. Obedecer. Seu peito era um roedor fugindo para os esgotos durante o dia. Ainda achava desconfortável flexionar os dedos das mãos, mas dessa vez conseguiu apoiá-los no chão e ficar de pé desajeitadamente. Evitou olhar para o revólver que estava atrás da professora. Talvez, Fernanda refletiu, se eu não olhar para ele, ela vai pensar que eu não notei. Mas Miss Clara apontou com o queixo para a cadeira numa das pontas da mesa. Nós duas precisamos falar sobre o que você fez.